Todo mundo tem uma forma de enxergar a vida. E tanto quando a gente vai na escola, ou quando a gente vem à igreja, ou em qualquer lugar da nossa vida, a nossa cosmovisão está sendo construída. E pessoal, o que o Adilson falou mais cedo aqui foi joia. Quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente vai a qualquer lugar, a ideia não é só cumprir assim, fui lá e cumpri um ritual, né? Tipo, numa lista de tarefas da semana, onde tem um quadradinho para marcar o que fez e não, né? Chegou da igreja lá domingo de manhã e fala assim, risquei, cumpri missão, fui na escola dominical, missão cumprida. Como se tudo fosse mera tarefa cumprida. Eu falo para vocês com honestidade, a impressão e o desejo que eu tenho é de que cada vez que a gente vem aqui, o nosso caráter vai sendo modelado. E sempre que eu trago um ensinamento, a minha ideia é essa. Não é para cumprir um ritual ou para cumprir uma tarefa semanal e deixar a consciência livre desse encargo. Muito pelo contrário, né? A gente está aprendendo e pensando, porque Salomão fala uma coisa e eu concordo. O homem é liberto pelo conhecimento. Conhecimento de qualquer natureza liberta o homem. E eu imagino que o conhecimento da matemática, de português, de direção, o conhecimento mínimo de leis, torna o homem melhor. Porque a pessoa que não conhece, ela é escrava da ignorância. E se quer coisa pior do que você estar em casa lá, querendo saber um negócio, mas não sabe fazer a conta? Aí você fala, não, mas como que faz essa conta? Eu não sei, não lembro mais a regra de 3. Ou você está em algum lugar e tem que lidar com um assunto, mas você não tem a mínima experiência. Ou quando você não sabe uma coisa, é muito ruim ser alguém escravo da ignorância. Então, quando o conhecimento vem, conhecimento torna o homem livre. Imagina, um homem que antes não podia ler e agora pode ler. Ele pode pegar um papel e falar, nossa, eu estou entendendo tudo isso aqui. Alguém que pode andar pela rua e ele consegue entender o que está falando, alguém que viaja a outro país e conhece inglês e pode andar e falar, nossa, estou entendendo tudo, estou em casa. Irmãos, conhecimento faz isso. E se o conhecimento normal faz isso, imagina o conhecimento bíblico. Ele liberta o homem daquelas coisas que o prendem. E a cosmovisão que a gente tem estudado, ela tem essa ideia. Conhecimento, irmãos, é ferramenta de libertação. E o problema é que, quando a gente vive ignorando algumas coisas, a gente vai estar sempre atrás. A gente vai estar sempre atrás daquele que conhece. Não é verdade isso? A gente, quando está em algum lugar, você fala, nossa, eu queria conhecer tal coisa como aquele conhece, né? Queria dirigir como fulano, queria falar inglês como cicrano. Nossa, eu queria ter aquele conhecimento de tal coisa como o outro tem. Mas a gente fala, nossa, eu não tenho. A gente sente então que, puxa, eu estou prejudicado, né? Irmãos, Deus está mudando a nossa vida pelo conhecimento. Mas, até pegando um pouquinho sobre o que falei semana passada, a gente está falando um pouco sobre a condição do homem. Semana passada eu mostrei com provas claras, eu mostrei naqueles slides reportagens que mostram como a natureza humana está em crise profunda. Eu estava mostrando que os seres humanos eles estão tentando ter uma autonomia, uma liberdade muito grande. Irmãos, é a nossa geração. O ser humano está lutando por sua autonomia, por sua liberdade. O ser humano quer ser livre de tudo. É como se a gente olhasse tudo em volta, todas as cercas, as placas, os sinais, toda autoridade, toda coisa que me limita, e falasse assim, chega, não precisa de mais nada disso. Governo que tem opinião dura, não quero. Pai que tem opinião dura, não quero. Amigo radical, não quero. Escola de padrão radical, menino não quer. Igreja, ninguém quer. Tudo que impõe limite, o ser humano fala, não quero. Mesmo que o limite seja grande, generoso. Observe, irmãos, a rejeição que há a governos um pouco mais severos. Fala, não quero. Igreja, não quero. Relação com o pai, não quero. Tudo que impõe certo limite. Irmãos, não estou falando de jovem ou criança, estou falando de nós adultos também. É geral isso. O ser humano está numa revolta, numa vontade muito grande de ser cada vez mais autônomo, mais independente. Ele quer pensar por si,
ele quer fazer as próprias regras, ele quer criar o próprio caminho, ele quer decidir o que é certo e o que é errado, ele quer redefinir padrões que há milhares de anos já eram tomados como óbvios. O ser humano está tentando recontar a história e reconstruir a existência do homem. Essa é a necessidade das pessoas. Então é o que eu falei semana passada. Aí vem um político lá daquele estado do norte e fala: pessoal, certos livros crianças não podem ler. Vai ler o Monstro, vai ler o Cortiço, vai ler aqueles outros lá, Macunaíma. Você vai falar: poxa, são contos sexuais e morais que uma criança não consegue assimilar. Aí um governador vai e fala: pessoal, tire isso da biblioteca pública. Aí o pessoal fala: que é isso? A liberdade de expressão, tem que ter liberdade de expressão. Irmãos, não é liberdade de expressão, Isso macula as pessoas, isso atrapalha as pessoas. E o que eu tenho pensado é o seguinte: essa busca por liberdade, por autonomia, ela está levando o homem a uma espécie de ruína moral, emocional, intelectual e relacional. O ser humano, ele está ficando doente nas suas emoções. Eu mostrei isso também. A reportagem do Globo, do jornal, diz: indo na contramão da tendência mundial, o índice de suicídio no Brasil cresce nos últimos anos. No mundo está diminuindo, mas no Brasil está crescendo. Outra reportagem de outro site, que o Brasil é considerado o país mais ansioso e depressivo do mundo. E que no Brasil, no ano de 2018, foram vendidos mais de 56 milhões de caixas de ansiolíticos e remédios para dormir. Você fala: o que é isso? Não é possível. Aí você liga a televisão lá, eu estava assistindo o jornal antes de vir para a igreja, aí está mostrando o pré-carnaval com 1 milhão de pessoas lá na Avenida Paulista, lá no Ibirapuera, está todo mundo feliz. Aí você fala: o Brasil é o país da alegria. É estranho, É o país da alegria ou é o país do suicídio, da depressão, da dependência de remédio calmante? Você fala: qual desses lados é verdade? É uma confusão, irmãos. Os momentos de alegria, eles alternam com os momentos de vazio e frustração. Eu vejo uma sociedade moralmente doente, emocionalmente doente, intelectualmente doente, porque eu não acredito, irmãos, não acredito com nenhuma gota do meu ser que as pessoas estão ficando mais inteligentes. A tecnologia que foi colocada na nossa mão, ela poderia tornar todo mundo mestre, doutor em tudo, só que ela está tornando as pessoas imbecis. É feio, falei, não é? Mas está tornando as pessoas imbecis. Por quê? As pessoas não sabem mais escrever, elas não sabem mais ler, elas não sabem mais pensar, elas não sabem mais calcular. Irmãos, faz um teste mesmo, bota você lá para fazer uma conta, divisão com 3 numerais. Você fala: misericórdia, não sei dividir com 3 mais, Bota lá, você fala: não sei. Multiplicação com 3 dígitos. Você fala: misericórdia, não sei mais agora. A gente vai lá e faz, pronto. Aí você fala: foi bom, não foi, irmãos? Mas fez a gente perder a capacidade de pensar. A gente não pensa mais. Para que pensar? Vai escrever lá: eu tenho todos, exceto isso. Você fala: como que escreve exceto? Aí você fala: graças a Deus tem o corretor do WhatsApp, que fala que é XC, Você falou: glória, me salvou o corretor do celular porque eu não sabia. Irmãos, é o nosso mundo. As pessoas, elas gastam tempo nos seus aparelhos de tecnologia. A pergunta é: quantos livros são lidos? Quantos materiais de cultura? Quanto vídeo que agrega? Irmãos, é só bobagem. É só assistir a vida alheia, a vergonha alheia, o mico alheio. É o que o mundo faz o dia inteiro. E sabe o que eu observo? Essa autonomia, essa liberdade, ela está levando a essa ruína, que não é só moral, que não é só moral, emocional, ela é também intelectual.
as pessoas vão perdendo isso. Aí lá no passado, lá na década de 90, quando saiu o filme Matrix ou outros, que falava que as máquinas iam assumir o controle do ser humano, a gente falava assim, ih, mentira, vai nunca, irmãos. As máquinas superam a gente em muita coisa mesmo. A gente não sabe nem escrever, depende da máquina corrigir para mim. Eu não sei fazer conta, é a máquina que faz. Vai chegar um ponto que o ser humano não sabe dirigir, quem vai dirigir é a máquina. A máquina vai fazer tudo. E o ser humano está ficando cada vez mais imbecil, mais incapaz e cada vez regredindo. O ser humano precisa conhecer. O ser humano precisa colocar a mão na massa. O ser humano precisa entender o seguinte: já houve coisa que agregou para o crescimento e para o desenvolvimento. Mas eu acho que a gente chegou num ponto agora em que a gente vê as pessoas numa regressão muito grande. A comunicação é uma delas. As pessoas não se falam. Você vê, a ruína é moral, é emocional, é intelectual e é também nos relacionamentos. Eu estava pensando, irmãos, enquanto eu pensava em desenvolver esse assunto, eu estava me lembrando algumas passagens bíblicas. O livro de Juízes, 2 vezes, no capítulo 17 e no capítulo 21, eles dizem a seguinte frase, que é a mesma frase: naquele tempo, o povo de Israel não tinha nenhum governante, não tinha ninguém. O povo não tinha governo, não tinha nenhuma pessoa que dava orientação. Não havia rei nem liderança, então cada um fazia o que achava mais reto. Aí pensa comigo, isso é a sociedade dos sonhos, não é? Imagina, sem Bolsonaro, sem Mário Marcos, sem fulano, sem ninguém, não tem ninguém, não tem rei, cada um faz o que acha melhor. Você fala, não é a sociedade dos sonhos? Ah, mas não é mesmo, né? Irmãos, a sociedade de Israel estava num declínio absurdo, não tinha liderança, cada um achava o que era melhor e assim fazia. O Luiz tinha um padrão, Elizabeth tinha outro, Adilson outro, cada um tinha um padrão. Aí você imagina, quando os nossos padrões começam a se chocar. O problema, irmãos, daquele povo é, eles ficaram cruéis, eles ficaram altamente imorais, todo mundo criava, inventava suas próprias coisas. Eu chegava lá em casa e falava assim, vou virar sacerdote de um Deus. Pego lá as bijuterias da Samira, faço um ídolo com aquilo, pinturo um monte de coisa e falo, opa, está aqui um Deus, agora eu sou sacerdote desse Deus. E chamo o pessoal para ir lá em casa adorar o Deus que eu fiz, porque eu agora sou sacerdote desse Deus. Aí, um jovenzinho pega a noiva dele e resolve dar um passeio em outra cidade. Aí quando ele chega lá naquela cidade, ele fica lá meio que hospedado, male-male, né? E o povo da cidade chega e fala que eu quero abusar do rapaz. Aí a pessoa fala, que é isso? Não pode, traz ele para fora. Irmãos, não estou falando de Sodoma e Gomorra, não, é outro caso mesmo, parecido. Fala, joga ele para fora que eu vou abusar dele. E o pessoal fala, não faz isso, ele está sob a minha responsabilidade, toma a moça. O pessoal fala, então traz. Eles abusam dela a noite toda, espancam, fazem tudo aquilo e no dia seguinte o pessoal acha a moça morta. Aí o que algumas pessoas da cidade fazem? Esquartejam aquela moça e mandam aquelas partes para as tribos, dizendo, coisa abominável foi feita aqui. E aí começa uma grande guerra. Irmãos, é bizarro, não é? É uma civilização sem lei. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eu vou falar para vocês uma coisa, se cada um aqui fizer o que acha mais reto, irmãos, já era nosso mundo. Nosso mundo vai declinar totalmente, porque isso me fez pensar numa terceira coisa. É aquilo que fala lá em Jeremias capítulo 17: enganoso é o coração mais que tudo. O coração é mais enganoso do que o presidente da república, que é mentiroso, todo mundo fala. É mais enganoso do que o dono da empresa que me engana para me extorquir, me fazer trabalhar demais. Mas é mais enganoso que tudo. Irmãos, que trem mais complicado é o tal do coração. Coração é muito enganoso. Meu coração e seu coração. É interessante que quando a gente é guiado pelo coração, quase sempre a gente erra. Mãe, quando é guiada demais pelo coração, erra. Pessoa, quando é guiada nos relacionamentos pelo coração, erra. Ser humano, quando toma decisão para a vida guiado pelo coração,
erra, só que aí a desculpa é, não, mas eu errei porque eu tive coração demais. Mas tem hora, irmãos, que não tem que ter coração demais. Tem hora que você fala assim, meu filho, vai doer no coração. Mas tem hora que a mente, a razão, a certeza tem que predominar. O coração é muito enganoso, irmãos. E imagine isso, uma sociedade que quer ser autônoma, uma sociedade que quer liberdade, mas uma sociedade que tem um coração corrupto e enganoso. Problemático isso, não é? Irmãos, tenho falado isso para vocês para dizer o seguinte: esse é o mundo que você vive, esse é o mundo que os jovens vivem. Eu tenho tristeza, porque eu não imagino o que é ficar numa sala de aula num mundo como hoje. Uma aula fala que o homem evoluiu, outra aula alguém ensina princípio religioso. Um dia te fala que o mundo explodiu e tudo surgiu, no outro te fala para cantar música para São João na época lá da quadrilha de junho. Você fala, eu acredito em quê? Eu acredito na evolução, eu acredito na religião que me faz cantar para São João. Você fala, qual que é o padrão? Ou você entrar na sala de aula e ouvir o professor falar que tá tudo legal, né? Que tem que praticar mesmo a sexualidade normal aí, porque faz bem. Irmãos, eu não imagino como é. E tenho tristeza da geração que cresce, porque ela vai crescer numa sociedade brigando por autonomia. Só que moral, emoção, intelecto e relacionamentos vão ficar bastante comprometidos. No meio desse cenário todo, quero te mostrar 3 versículos. Abra sua Bíblia em Romanos 1. E depois eu quero ler um negócio de um livro que trouxe. Mas vamos ler lá, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a gente vai ler o versículo 21 e 22. Bem, quero ler esses 2 versículos só para ver como que apresenta o cenário que a gente vive. Observe lá. Os homens têm conhecimento de Deus, sabem que Deus existe. Irmãos, o raciocínio é: a criação diz que tem que existir um Deus, porque alguém tem que ter criado isso, não surge do acaso. Tendo então ciência da existência de Deus, os homens não deram glórias, nem lhe deram graças, antes se tornaram, olha as palavras, nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecidos no coração insensato, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha como que adjetivos aqui, irmãos. Bem, algumas qualificações: nulo, insensato, obscurecido, louco. São palavras que descrevem a capacidade humana. Ah, mas a gente é muito inteligente. A gente é, nossa geração é muito mais inteligente que as anteriores, né? A minha, pelo menos, é muito mais inteligente que a do meu pai. Ah, mas eu sou muito mais inteligente que a geração do fulano. Irmãos, nosso mundo é inteligentíssimo. E olha só o que Paulo diz: as pessoas têm mostrado uma incapacidade na mente e um engano profundo. Olha comigo, versículo 24. Por causa desse cenário, Deus então entregou tais homens ao que? Está escrito aí, a imundícia, ou corrupção, depravação, pelas cobiças do próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Irmãos, Deus entregou o ser humano a uma condição imunda. É como se Deus dissesse aqui: vai viver isso. Então pode. Assim, não é que Deus aprova, é assim: você quer? Filho, então vai. É como se um pai pegasse um filho rebelde que quer viver nas drogas, na prostituição, no álcool, viver aquela vida medíocre na rua, e o pai luta contra aquilo, e o menino quer aquilo de todo jeito. O pai fala: filho, faz o seguinte então, pode ir. Uma hora eu vou te encontrar caído lá na rua, doente, enfermo, sem dente, magro, viciado, sujo, sem banho, mas pode ir. Já que você não quer o que eu tenho para te dar, faz o que você quiser.
O coração do pai fica feliz com isso, irmãos? Claro que não. Pai nenhum quer isso. Pai nenhum, irmãos, eu falo para vocês, pai nenhum quer andar na rua e ver um filho ou a filha tendo conduta sexual errada na rua. Não consigo nem imaginar como seria para mim ver isso. Filho meu, filha minha. Ficaria muito decepcionado. Ou um pai que tem um filho que é escravo das drogas na rua, dormindo na rua. Imagine isso. Pai nenhum quer. Como Deus também não quer isso. Mas é como se Deus dissesse, o mundo quer isso, então vai. Vive na imundícia então. Olha o 26, que diz: por causa disso, dessa rejeição de Deus, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. E o texto descreve uma sexualidade confusa. As mulheres, elas agora já não querem mais os homens. E os homens, por outro lado, já não querem mais as mulheres. O ser humano se inflamou. É como se Deus dissesse: viva na imundícia. Viva nas paixões vergonhosas. Irmãos, é o mundo que a gente vive. Paixões vergonhosas. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu observo que é como se o texto dissesse assim: o homem vai expressar a sua sexualidade e o seu apetite, a sua condição sexual de maneira vergonhosa. É vergonhoso, irmãos, é vergonhoso quando aparece na mídia, ou uma pessoa que tem que ser socorrida pelos bombeiros, porque a mulher estava tendo uma relação sexual com um cachorro, ou porque um homem de uma borracharia estava tendo um ato sexual com uma roda de carro, ou porque alguém estava fazendo um negócio qualquer com objeto e teve esse problema. Ou quando alguém introduziu em si um negócio e passou problema. É vergonhoso. E estou falando disso porque não é coisa que eu inventei, é coisa que eu já li. Aí você imagina, essa é a sexualidade humana. Imagine isso, irmãos. É absurdo, não é absurdo? Mas é o que acontece por aí. São as paixões vergonhosas. E o versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus então os entregou a uma condição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja só, Deus entregou a imundícia, Deus entregou a paixões vergonhosas e Deus entregou a uma condição mental reprovável. Aí quando a gente olha para o nosso mundo, a gente fala assim, mas como pode? A gente se pergunta, como pode 10 homens chutar e pisotear um outro cara a troco de nada? Porque um é atleticano, o outro é cruzeirense. A gente não se pergunta isso, irmão. Você fala, não tem cérebro. Não tem, não pode. Um filho bater na mãe, um homem assassinar outro, um homem estuprar uma mulher ou uma criança. Você olha para aquela pessoa e você fala, não, ele é retardado, ele não é normal, a mente dele não pode ser normal. Concorda, irmãos? Não pode. Você fala, mas não tem condição nenhuma. É daí que a gente observa o mundo sem Deus. Ele está entregue à imundícia, a paixões vergonhosas, a uma condição mental reprovável para praticar todo tipo de coisa. E sabe por que isso, irmãos? Autonomia. Eu não quero Deus, não quero padrão, eu não quero Deus, eu não quero governo de direita, eu não quero pai, eu não quero autoridade na rua, eu não quero guarda de trânsito me enchendo a paciência quando eu paro na vaga proibida, eu não quero nada, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. É o mundo, irmãos. Vai de vento em popa, né? Está indo de vento em popa, não se sabe para onde, mas está indo, tá? O mundo está decolando, vai chegar em algum lugar, né? A verdade é que se a gente aprendesse com a história, a gente não repetiria tantos erros. Porque, irmãos, é a coisa mais certa que a gente vê. É o que às vezes a igreja fala, né? Usa o termo maldição hereditária ou coisa do tipo. A gente cresce num lar sofrendo por um negócio e fala, olha, eu não vou repetir aquilo. Meu pai era alcoólatra, eu sei o impacto que tem. O menino cresceu vendo aquilo, ele fala, eu não vou fazer igual. Chega numa idade, o menino vira alcoólatra. Você fala, mas é impossível, cresceu vendo. Diz-se por aí que muitas pessoas que foram vítimas de algum tipo de moléstia sexual, alguma coisa do tipo,
acabaram reproduzindo isso no futuro também. E pessoas que, irmãos, coisas assim que se repetem. A gente observa o quanto, exemplo, alguns vícios fazem mal para as pessoas, se aprende. A gente vê o quanto certas condutas fazem mal, a gente vê, mas não imita, assim, não aprende com aquilo. Irmão Wilson, o ser humano tem uma mente complicada, né? A gente aprende a duras penas, na maioria das vezes, o que é triste, porque a gente carrega sequelas, irmãos, sequelas ficam, né? E eu falo isso para vocês com honestidade. Lido com gente, e quando a gente lida com gente, a gente ouve coisas de todo tipo. As memórias nunca se apagam, a vergonha nunca se apaga. Irmãos, isso fica, né? Eu imagino como que é para alguém que fez coisas no passado, que tem vergonha, e quando deita na cama lembra daquilo. Costuma ser assim, irmãos. Quantas vezes eu já conversei isso com homens que falam, eu tenho lá a minha vida com a minha esposa, mas aqueles casos que eu vivi antes não saem da minha mente. Não consigo ser totalmente realizado com ela porque está tudo aqui. Ou quando moças vivem uma vida desregrada andando pela rua, elas esquecem daquela conduta imoral. Mas o homem, quando está no meio dos outros homens, ela passa pela rua, ela passa achando que está abafando de braço dado com o namoradinho. Outro cara fala, está vendo aquela ali? Eu peguei. O mundo é assim, irmãos. Nesse cenário todo, estou estudando esse livro com algumas pessoas, e ele fala, né, que existem 3 modos de viver. Quando eu olho, irmãos, para esse mundo, esse cara, Timothy Keller, ele fala que o ser humano, então, ele está procurando uma maneira de viver. Ele usa, então, 3 palavras. Ele fala que tem o religioso, aquele que é evangélico, vou usar o termo evangélico, aquele que crê no evangelho, e há o irreligioso. É interessante que esse cara fala assim: as pessoas tendem a pensar que há 2 modos de se relacionar com Deus: segui-lo e fazer sua vontade, ou rejeitá-lo e fazer o que se bem entende. No entanto, há também 2 modos de rejeitar a Deus como Salvador. Um deles, como é o já mencionado, rejeitar a vontade de Deus e viver como se acha. É o que se chama de irreligião. Irreligião, irmãos, é aquele tipo de atitude onde a pessoa declaradamente ela não quer, ela não se importa, ela não está interessada, a existência de Deus não importa para ela. Talvez ela não negue a existência de Deus. É melhor usar o termo, não, eu sou agnóstico. Eu não digo que Deus não existe. Eu digo que talvez Ele exista. E se Ele existe, Ele está em algum lugar por aí. Mas que Ele não tem nada a ver com a minha vida. Essa é a irreligião. Alguém que não está preocupado em contato com Deus. Existe, por outro lado, a religião, onde as pessoas consideram Deus o ajudador delas. Ele é um mestre, um exemplo, mas é o desempenho da própria pessoa que garante a ela a salvação dela. Olha como isso é curioso, irmãos. Se existe aquele que não dá a mínima para a religião, existe o religioso. O religioso é aquele que acredita em Deus. Ele entende que Deus é bom para ele, mas ele acredita que o seu acesso ao céu, a sua salvação, o seu relacionamento com Deus, a sua aceitação pela parte de Deus, se dá pelo bem que ele mesmo pratica. É como se eu dissesse assim: Deus existe e é bom, mas eu também sou bom, né? Eu também sou bom, eu vou na igreja todo dia, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu dou esmola, eu sou bom, né? Irmãos, o religioso, ele é assim. Ele acredita em uma forma de autossalvação. Por quê? Ele acredita que Deus pode fazer alguma coisa por ele, mas ele também depende dos seus merecimentos. Irmãos, muitas pessoas que estão nas igrejas são religiosas. Elas ainda continuam confiando na sua boa qualidade, na sua boa ação.
continua ainda acreditando que são as suas virtudes que dão acesso até o Pai. Isso é errado. Timothy Keller diz que existe, por outro lado, aquele que entende o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é aquela mensagem que diz: Deus existe, Deus te ama, Deus se importa e você é miserável. Miserável. Você pode ter uma bondade natural. Porque, irmãos, tem pessoas que têm uma bondade natural. Tem pessoa que não precisa ir na igreja para ser honesto, para ser generoso, para ser bom pai, boa mãe. Tem gente que nunca pisou numa igreja e não estaciona em vaga de idoso, vaga de deficiente, que dá passagem na rua para o pedestre, ou que não agride. Tem gente que nunca foi à igreja e é assim. Isso é uma bondade natural do ser humano. Porque o ser humano nasce dotado de algum senso moral. Mas quando a gente acredita e entende o Evangelho, é como se eu entendesse assim: olha, nada que eu faça, nem essa minha bondade natural, ela não me dá acesso a Deus, porque eu sou miserável. Existe bondade em mim, bondade que pode causar espanto no outro, mas bondade que não espanta Deus, porque perante Deus eu não sou bom. O meu nível de bondade não é contado aos olhos de Deus. Esse é o que crê no Evangelho. O cara então dá uns exemplos. Olha só como que é interessante, irmãos. Só para dar 5 minutos, Adilson. Só para um paralelo entre religião e Evangelho. Olha como aqui que é interessante. Estou falando isso, irmãos, para que a gente desenvolva uma vida evangélica. O religioso, ele pensa assim: eu obedeço, logo então sou aceito. Aquele que acredita no Evangelho, ele entende: eu sou aceito, logo eu obedeço. Olha como a ordem é inversa. O religioso pensa que a motivação dele se baseia no medo e na insegurança. Aquele que crê no Evangelho, a motivação dele se baseia em grata alegria. Eu não faço o que faço no meu relacionamento com Deus por medo do inferno, ou por dúvida se vou para o inferno ou não para o céu. Não. Se eu creio no Evangelho, se eu entendi o Evangelho, eu sei que eu nunca vou merecer. Então eu vou viver minha vida com Deus por grata alegria, tentando me despir do medo e da insegurança. O religioso, ele obedece para receber coisas. Aquele que entende o Evangelho, ele entende que quando as coisas vão mal, quando sofre, ele sabe o que Jesus fez e ele entende bem aquilo. Tem vários exemplos, mas ele conta uma história. O Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele contou uma vez a seguinte ilustração. Bem, o cara pregando contou essa história. Ele disse: era uma vez um agricultor que cultivou uma cenoura enorme. E ele levou a cenoura para o rei e disse: meu senhor, essa é a maior cenoura que já cultivei, ou que jamais cultivarei. Jamais terei uma cenoura como essa. Portanto, eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal de amor e respeito. O rei então ficou comovido. Ele discerniu o coração do homem, de modo que quando esse homem se virou para ir embora, o rei disse: espere, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu tenho um pedaço de terra perto do seu, quero dá-lo para você de graça, como um presente, para que você também cultive aquele pedaço de terra. Bem, o horticultor, então, o agricultor, ficou maravilhado, bastante satisfeito e foi para casa muito feliz. Mas havia um homem mais nobre na corte do rei que ouviu tudo e disse: que coisa, hein? Se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo melhor? No dia seguinte, o homem nobre então apareceu diante do rei, conduzindo um belo cavalo, um garanhão preto, lindo, e mostrou ao rei e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que já criei, e o melhor que jamais terei. Portanto, eu quero oferecê-lo ao senhor, em sinal do meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração dele e disse: obrigado. O rei tomou o cavalo,
e simplesmente disse para o nobre para se retirar e ir embora. O nobre ficou perplexo, de modo que o rei então lhe disse: deixa eu te explicar. O horticultor veio a mim e ele deu a cenoura a mim, mas você veio e deu o cavalo a si mesmo. Aí você fala: caramba, uma história que dá para pensar. Olha como é interessante, irmãos. A vida religiosa, ela costuma ser assim. A gente descobre que Deus dá generosamente as suas graças e bondades, e que Deus não é enganado e que Deus não participa de barganha. Aí muitas pessoas, movidas pelo seu orgulho, egoísmo, avareza, interesse, elas logo então olham para Deus e falam: então se eu vou fazer uma barganha grande, então, se Deus abençoa quem honra Ele com os bens, com o dízimo, por exemplo, se Ele então deu o trízimo, quer dizer então que eu vou ser amplamente abençoado. Não é isso? É como se Deus dissesse: meu filho, não, você não está dando isso para mim, isso não é para minha glória e para minha honra, você está dando isso para o seu próprio benefício, isso não aceito. Essa história, irmãos, mostra como que a pessoa, ela pode ser interesseira, e o religioso, aquele que vive uma religião vazia, ele tende a ser interesseiro. Ele interage com Deus por medo, porque ele quer o céu, ou porque ele tem medo de ir ao inferno. É o medo, a insegurança ou as cobiças que movem aquela relação do homem com Deus. Mas quando alguém entende o Evangelho, ele vai pensar assim: olha, eu mereço o inferno, jamais poderia escapar dele, mas eu entendi que aquela morte de Jesus é suficiente para mim, e o que eu posso fazer é colocar minha fé total nele, e vou deixar minha vida nas mãos de Deus, e vou viver em paz, porque não tem nada que eu possa fazer. Então vai viver em gratidão, em leveza, e vai viver uma vida tranquila, não como quem barganha com Deus, não como quem tem que massagear o ego de Deus todo dia. Eu não vou adorar a Deus porque Deus vai ficar irado comigo. Ou como, irmãos, não é típico nosso. Não fui à igreja domingo, minha vida foi uma desgraça a semana inteira. Eu entendo, irmãos, que isso é humano. É a mesma coisa do cara que tem um pé de coelho na chave, esquece a chave e acha que a vida vai mal. Ou é quando a gente assiste o desenho animado e o pica-pau perdeu o trevo de 4 folhas e tudo dele dá errado. Aí Deus vira o trevo de 4 folhas, não vira? Eu esqueci, então deu tudo errado. Irmãos, costuma ser assim. Mas olha, quando a gente entende o Evangelho, ele traz para a gente leveza, e é disso que a gente precisa. Eu acho que nenhum aqui é irreligioso, acho que ninguém aqui está virando as costas para Deus, porque se você vai a uma igreja por alguma razão, você está interessado. Mas eu acredito, irmãos, que a gente tem que guardar o nosso coração para a gente não virar um mero religioso que nunca entende o que Deus está fazendo. Deus não está querendo podar minha liberdade, Deus não está querendo impor limites na minha alegria, muito pelo contrário. Deus não está querendo privar ninguém do que é bom. Deus está trabalhando para que a nossa vida seja o melhor possível. Só que se a pessoa ainda não entendeu isso, é porque ela ainda não entendeu o Evangelho. E é por isso, irmãos, que cada vez que a gente sobe ao púlpito, eu subo ao púlpito pensando em oferecer o Evangelho, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela ainda não entendeu o Evangelho. Ela está expressando a religião, indo na igreja para agradar a Deus, para contar com a ajuda de Deus na semana, para ver se Deus fica favorável para ela, para ver se ela faz alguma coisa boa, mas não é isso. A gente nunca vai merecer, mas Deus se importa, e Deus fala: meu filho, o que você está querendo receber na barganha, eu só ofereço de graça, então você vai ter que aceitar gratuitamente, porque é assim que eu dou. Mas aí alguém pensa: nossa, esse negócio é mamão com açúcar. Irmãos, aceita o que eu vou dizer. Para a gente seria mais fácil trocar do que aceitar pela fé, porque quando a gente troca, a gente tem garantia, não tem? Eu dou
fico com a promissória ou com o recibo que dei. E eu vou para casa então com aquele recibinho no bolso de que eu dei, cumpri minha parte. Eu vou para casa pensando, eu dei. Eu coloco lá na minha listinha, lá no primeiro item da minha despesa, dízimo, dei o dízimo. Então Deus está marcado lá, ó, toda a minha vida eu botei lá, eu dei meu dízimo todo mês da minha vida. Então eu estou garantido, estou. Aí eu tenho prova, ou eu falo assim, Deus, eu fui na igreja e eu dei essa oferta e voltei para casa com uma indulgênciazinha. Aí eu vou para casa e falo, está aqui a prova de que eu dei. Deus, então agora está contigo, né? A batata quente joguei na tua mão agora o Senhor resolve. Aí a gente, isso é mais fácil, irmãos, não é? A gente sente segurança, mas não cola. Com Deus isso não. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Falar, Deus, eu estou dando essa oferta, esse dízimo, para a tua glória. E é como diz lá o Abacuque, ó, a figueira não vai dar flor, não vai ter fruto lá no meu pé de uva, minha vida vai de mal a pior, então tudo bem, o Senhor é Deus. E eu vou continuar te honrando com o que eu tenho. A Bíblia diz que Deus vai honrar, não vai? Diz que vai, irmãos. Irmãos, eu creio nisso. Quem honra a Deus, semeia e colhe. Mas e se não colher? Continua semeando. Deus é Deus. É o Evangelho, irmãos. Por isso que eu queria dizer, a nossa cosmovisão, ela não tem que ser uma cosmovisão religiosa, ela tem que ser uma cosmovisão evangélica. Eu queria que isso entrasse no seu coração e que você levasse isso para a vida. Essa, irmãos, é a palavra da salvação, tenho certeza. E não é só a palavra que traz salvação, mas é a palavra que traz paz de espírito. E a maioria dos cristãos não tem paz de espírito. A maioria das pessoas que entram nas igrejas não tem paz. Não tem. Elas vão na igreja procurando isso e não encontram. Continuam vivendo sobrecarregadas. É por isso que elas precisam do Evangelho. Deve ter feito sentido isso, não fez, irmão? Eu sei que é meio filosófico esse final, mas estou querendo falar isso, porque enquanto a gente não entende o Evangelho, irmãos, a gente vai viver no peso, sempre sentindo que tem algo que eu não fiz, uma lágrima que eu não derramei, uma oração que não fiz, algo que não dei, um sacrifício que não fiz, e a gente continua sempre esquecendo que tudo tem a ver com chegar até Jesus. Sei lá, vai lá na sua casa, já não tem mais locadora, infelizmente, vai lá na internet, quem tem Netflix, se tem lá naquele lugar, ou vai lá no site da internet, baixa lá no torrent, no top 10 filmes, assiste O Peregrino, é um filme bom para reflexão, lá em casa até tem, eu acho que alguns, assiste esse filme, ele tem uma lição preciosa, você vai ver qual é a lição preciosa, você vai ver onde o fardo cai, onde o peso desaparece, é uma dica, vai ver O Peregrino, tá certo? Do John Bunyan.